Boa noite, gente. O nosso tema é a importância da rede de apoio no envelhecimento saudável do idoso. Somos as acadêmicas Isabela Duarte e Maria Aline Carneiro. Então, nosso objetivo geral é levantar os benefícios da participação dos idosos em centros de convivência. Nossos objetivos específicos são levantar o perfil dos idosos participantes, conhecer a instituição, conhecer os serviços prestados, identificar objetivos das atividades, conhecer o ambiente e espaço, caracterizar a gestão e caracterizar a participação dos idosos. Pensamos nesse tema pelo fato de que tem aumentado a demanda de pacientes idosos. Então, é necessário a gente entender como o município se organiza para atender essa população, de forma que esteja promovendo saúde. Também pensando no fato de que os idosos eles são mais propensos a serem pacientes da fonoaudiologia. E é importante saber qual o apoio que ele tem para além do acompanhamento fonoaudiológico. Também pensamos no fato de que temos que mostrar a necessidade e importância de políticas de ações que estimulem a criação de espaços sociais para a participação dos idosos, visando o aumento da autoestima e minimizando a exclusão social. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso marco teórico. Então, a gente introduziu o nosso marco teórico com o crescimento da população idosa no Brasil, fazendo uma somatória, do que a gente encontrou na literatura, mas com o aprendizado que a gente teve da disciplina de saúde do adulto e do idoso, a gente pode dizer que o nosso país, o Brasil, hoje tem a característica de longevidade, né? Houve uma mudança na característica da população, onde daqui para frente a gente vai ver cada vez mais idosos, né? E o motivo do aumento dessa população idosa se dá pelo avanço da tecnologia, da qualidade da saúde, da qualidade de vida e mais alguns aspectos que a gente já comentou nas aulas, né? Pensando que daqui para frente essa população tende a ser a população que predomina, né, no nosso território, a gente menciona a importância da promoção da saúde para essa população idosa, né? Para a gente refletir um pouco sobre a qualidade de vida, sobre a proteção, sobre os direitos dos idosos, né? Sobre a importância do cuidado da família com o idoso, sobre quem é o verdadeiro responsável pelo idoso, quais são os profissionais da saúde que podem auxiliar no processo do envelhecimento, o que esses profissionais podem estar fazendo em prol da população idosa, né? Mas voltando para o nosso tema, que é a importância da rede de apoio no processo do envelhecimento do idoso, a gente encontra nas revistas Cefac, Infad e na literatura em si, né, muitos autores que têm a linha de pensamento do envelhecimento saudável, né, que é como eu falei antes, onde esses autores entendem que o idoso precisa ser cuidado, porque um dia ele já cuidou de alguém e que o seu município tem um grande papel de responsabilidade sobre esse fato de que o idoso precisa ser cuidado, uma vez que o município é o responsável por disponibilizar redes de apoio social. Maia 2016 enxerga os municípios como um dos principais responsáveis por promover a saúde ao idoso, um dos principais responsáveis por cuidar do idoso, por zelar por essa população. Então, ele ressalta que circunstâncias em que o contexto social é pobre e a rede de apoio social é fraca ou inexistente, o processo do envelhecimento tem vulnerabilidade e risco de doenças elevados. Assim, redes de suportes sociais
devem ser vistas como recursos que lidam com a forma bem ativada com os eventos do envelhecimento, enfrentando o estresse e melhorando o bem-estar psicológico e a saúde, enxergando o idoso de uma maneira integral. Mendes 2015 entende que é preciso considerar o envelhecimento como uma etapa natural da vida e não mais ser visto como um fardo para os familiares e para o Estado. O idoso necessita de compreensão e atenção, mas muitos deles sofrem isolamento e abandono pela família, por considerarem que ele seja um fardo. Então, aqui nessa menção, Mendes é muito sincero e muito realista. Por isso que ele nos faz refletir sobre qual idoso nós queremos ser, né? Nós queremos ser aquele idoso abandonado ou nós queremos ser aquele idoso cuidado? Aqui ele faz uma reflexão até para a gente pensar em qual familiar a gente está sendo, né? A gente tem cuidado dos nossos idosos, da nossa população idosa como futuros profissionais da saúde? A metodologia do nosso trabalho seria: inicialmente, iríamos entrar em contato com o gestor do NAI, que é o Núcleo de Atenção ao Idoso de Balneário Camboriú. O contato seria por telefone. Nós iríamos nos apresentar e apresentar o interesse em realizar uma pesquisa com o gestor do local. Em seguida, iríamos enviar o termo de consentimento livre esclarecido por e-mail para ser assinado pelo gestor e reencaminhado para a gente novamente já com a assinatura. Em seguida, iríamos coletar os dados. Para isso, usaríamos um questionário criado com a ferramenta Google Formulários. A pesquisa é de cunho qualitativo e contém um roteiro de 18 questões no modelo de entrevista estruturada. Finalizaríamos analisando os dados coletados. Sobre os nossos resultados coletados na entrevista. O perfil dos idosos participantes são idosos acima de 50 anos, que possam vir sozinhos ou acompanhados até o serviço. Geralmente, são pacientes que demonstram alguma dificuldade ou resistência inicial para usar os seus AASes, bem como o perfil para participar de atividades em grupo. Sobre a instituição, nós coletamos que esse grupo de idosos ele existe desde 2005. Ele surgiu através da necessidade de ampliar a rede de convivência. Com ele, se sentiu a necessidade de formar este grupo. Os serviços prestados são acolhimento, especialização, rodas de conversa, assistência da fono quanto aos aparelhos e auxílio nas marcações de consultas, também tendo palestras com temas de interesse para o grupo. As atividades deste grupo, eles visam ampliar a convivência, a socialização e auxiliar na adaptação do AASE, reforçar técnicas de comunicação, oferecer oficinas e palestras de assuntos pertinentes para os seus cotidianos. O ambiente, esse grupo ele se encontra no SASA, que fica ali na Univale em Itajaí, no Serviço de Saúde Auditiva. A gestão. Sobre a gestão, a pessoa que nós entrevistamos, que é a fonoaudióloga Patrícia, ela contou que ela está há 10 anos no grupo e que antes de ser ela e a fonoaudióloga Ana a estarem no comando, era professora em diária juntamente com os alunos. Sobre a participação, em média são 15 idosos, visando a ampliação na socialização, na rede de amizades, conhecimento, uma melhora efetiva na adaptação dos AASes. Então agora, a gente analisando os resultados da nossa coleta, concluímos que, comparando os dados coletados na entrevista e os achados da literatura, a gente concluiu que ambos estão em concordância. A coleta nos mostrou que o surgimento do grupo veio por conta da necessidade de ampliar a rede de convivência dos idosos, juntamente com o fato de auxiliar nas questões do uso do AASE.
E a literatura completa essa ideia quando ela fala sobre a importância da inserção do idoso em grupos de convívio, mostrando como tem um papel fundamental na qualidade de vida do idoso, em especial na saúde mental, uma vez que a convivência, a socialização e diferentes oficinas trazem apenas feedbacks positivos. Nota-se ainda a necessidade de que novos projetos e especializações profissionais com o ideal de envelhecimento saudável se espelhem dentro dos municípios, os preparando para atender a crescente população idosa, porque os dados nos mostram que vem aumentando o número de pacientes idosos e o previsto é que esteja sempre aumentando. Então, o município tem que estar preparado para essa demanda que está aumentando de pacientes idosos. Um fator que foi analisado dentro das respostas da entrevista é que o grupo atualmente ele é comandado por uma profissional que já atua há 10 anos em outros cargos dentro do mesmo grupo. Essa estabilidade empregatícia dos profissionais que vão atuar neste grupo de idosos, ela contribui com o processo de participação do idoso no grupo. Esse fator de estabilidade empregatícia ele é responsável por parte da eficácia de um projeto como esse. Segundo o Cefac, em 2015, o preparo para assumir um cargo como este influencia diretamente o modo de operacionalização da rede de apoio. Nós devemos ressaltar aqui, nas nossas considerações finais, que tivemos alguns problemas no contato com a instituição que era prevista inicialmente, que era o Núcleo de Atenção ao Idoso de Balneário Camboriú, e por conta disso nós tivemos que fazer algumas adaptações e realizar entrevista com outra instituição que trabalhasse com a mesma clientela. Por isso, o trabalho ele foi realizado com um grupo de idosos, que é ali da Univale. Nós entramos em contato, entrevistamos a fonoaudióloga Patrícia.